Hoje, estamos chegando cada vez mais perto do golpe, né? Com essa nossa história dos presidentes. Hoje nós vamos falar de quem? Do Jango. Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar. É Jango, é Jango. Seu Jango Goulart. João Belchior Marques Goulart, né, cara? A família dele, que é de origem açoriana. Dos Açores. Nasceu em 1º de março de 1919. Teria 102 anos se estivesse vivo. Pois é. Morreu no exílio no Uruguai, né? Lá em Mercedes, em 6 de setembro de 1976. Foi o único a morrer no exílio. Todo até mundo hoje. sabe, né, por quê? Todo mundo sabe por quê, né? Porque... Inclusive dizem aí que mataram ele. Foi o presidente que foi deposto pela ditadura militar. Deposto pelos caras que sabem depor um presidente. E tem uns caras voltando aí, né, para assombrar o dia a dia da gente. Meu Deus do céu. Então, o pai dele era um estancieiro, né? Influente no Rio Grande do Sul. Criador de gado, mas não é o gado que a gente está vivendo atualmente. Mas o gado... Um gado assim de raça, né? Esse gado vira-lata aí que a gente conhece. Sim, o gado vira-lata. Então, ele nasceu na estância de Iguariaçá, né? Iguariaçá, no distrito de Gurumbim, São Borja, Rio Grande do Sul. São Borja? É e-mail de alguém. Ele não é à toa que ele é da turma do Getúlio, né? Sim, e também não é à toa que São Borja é conhecido como a cidade dos presidentes. Pois é, olha só. 2 de lá. 2 de lá. Seus pais eram Vicente e Vicentina Goulart. Em seus primeiros anos de vida, ele recebeu o apelido de Jango ou Janguinho. Olha aí, rapaz, são apelidos populares no Rio Grande do Sul, né? No sul do Brasil. Lá no sul. Então, depois de passar a infância em Iguariaçá, né? Ele partiu para Itaqui. Município vizinho, né? E o pai decidiu formar uma parceria com o Protásio Vargas, que era irmão só do Getúlio Vargas. Olha aí. Eles arrendaram um frigorífico de um empresário inglês, né? Localizado lá nesse município, em São Borja. Itaqui, né? Itaqui, Ou seja, a ligação com os Vargas já existia antes da vida política. Antes do político, antes do PTB. Antes do PTB. Após a renúncia do Getúlio Vargas, que era amigo íntimo do pai dele, em outubro de 45 ele escorreu... O Jango foi para a carreira política. Pois é. Em 47 o Getúlio convenceu a concorrer a um assento na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E ele foi eleito com 4.150 votos, tornando-se o 5º mais votado, à frente só do futuro cunhado dele, só do Brizola. Brizola. Só do Leonel Brizola. Ninguém sabe quem é o Leonel Brizola. Né? Grande partícipe aí da história brasileira. Uma outra estrela é a ascensão do PTB. PTB, né? Que teve seu atualmente. Atualmente o PTB está... Liberdade, liberdade. Inclusive seu ex-presidente está preso. Está preso, pois é. Só para referência, a gente às vezes demora um pouco para editar. Estamos gravando no dia 27 de agosto de 2021. Sim. E no momento o Alexandre de Moraes pendurou a cabeça de vários bolsominions, dentre eles o presidente do PTB. Sim, o João Roberto Jefferson. Que vergonha, né? Um partido com essa história, né? Então, Jango não era um membro ativo da instituição, só discursou uma única vez em defesa dos interesses dos pequenos criadores de gado, né? A família dele é criadora de gado, então... Então ele virou confidente e protegido de Vargas, insistindo para que ele concorresse às eleições. Foi um daqueles, né, que convenceu... Do querer que o Vargas voltasse. Queremismo, né? Pois é. Queremismo, depois do Dutra. Exato. Então, em 54, iniciou-se uma investigação para apurar o financiamento ilegal da campanha presidencial do Vargas. E aí diziam que tinha vindo dinheiro da Argentina, né? Do Juan Domingo Perón. O interlocutor das tratativas com o Perón, segundo os documentos publicados nos jornais, era o João Goulart. Era o João Goulart, porque era o homem de confiança do Getúlio. Era só que poxa interessante que ele tinha. Não era de todo estranho pensar que talvez isso pudesse ter acontecido mesmo, né? Porque, enfim... E ele concorreu e se elegeu deputado federal pelo PTB no mesmo pleito. E depois sendo indicado ao Ministério do Trabalho, que aí ele tentou aumentar o salário mínimo e aí veio o manifesto dos coronéis. Aí tudo começa, eles começam a pregar a peste de comunista dele quando ele começa a lutar pelos direitos trabalhistas. Né? Interferência do Perón no governo do Brasil, que você não sabe é o próprio ministro do Vargas, o Neves, né? João Neves de Fontoura, em 54. A denúncia que ele Jajaú naquele governo que culminou no 24 de agosto. Isso, e aí você quiser saber mais... Que aliás recentemente passou, 24 de agosto. Pois é. E se você quiser saber mais, é só clicar nesse videozinho que está aparecendo aí, que é o nosso vídeo sobre Getúlio. Aliás, nossos vídeos sobre Getúlio. Nossos vídeos da Era Vargas. Pois é. Então ele era um homem do Getúlio, né? Um dos herdeiros políticos
mais conhecidos dessa época. Assim como JK e entre aí, outros. depois que ele se matou, representou o trabalhismo, né? Getulista. É. Ele era também cunhado do Leonel Brizola. Que era casado com sua irmã, Neuza Goulart Brizola. Então, depois que o Jango pendurou as chuteiras... Não, o Jango não, o Jânio. O Jânio, né? É, porque confunde. Eu confundo porque é Janjan, né? É porque era do Janjan na época. Na verdade, ele pendurou ela só na prefeitura, mas a atitude foi a mesma, praticamente. Não sei dar um golpe, achando que ia dar um golpe, mas não deu nada certo. Então, desastradamente, o PTBismo chegou novamente à presidência. Com político que os militares queriam ver jamais nesse cargo, porque né, eles tinham medo de... Já tinham se livrado do Getúlio, né? E não queriam ser o herdeiro político. Então, apesar das reservas, o Jango aceitou o convite do ministro das Relações Exteriores, Afonso Salinas, para chefiar uma missão comercial na China, em 1961, ainda mais na China comunista. Pois é. Em escala na União Soviética, Goulart foi recebido com honras de chefe de Estado por Nikita Khrushchev, né? Onde também conheceu o cosmonauta German Titov. Tá aparecendo o nome aí, porque... German Titov, que aparece o nome aí, né? Que nome russo é danado. E também... que acabou de realizar a missão da Vostok II com o Yuri Gagarin. O famoso Yuri Gagarin, né? Que era o primeiro homem que foi ao espaço, pois é. Hoje em dia a gente tem muito político que a gente gostaria de mandar para o espaço, né? A gente também tem um cara que foi para o espaço. A gente tem um cara que foi no espaço do governo. Está no governo Bolsonaro. O Marcos Pontes. Eu acho que ele podia voltar para a Terra e o Bolsonaro ir para o espaço. Né? Mas, enfim, em Pequim, entre outras coisas... O Jango falou pelo momento diário da amizade entre o povo brasileiro e chinês. Acho que, inclusive, tem um discurso, a gente vai procurar. Uhum. Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com os seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. O vosso país dá-me a sensação de uma renovada juventude dentro de si mesmo. Ao primeiro contato convosco, diante da recepção calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos. E de acordo com o Evandro Lins e Silva, quando ele falou pela amizade dos dois povos... O Ocidente viu como uma declaração de apoio aos comunistas. Rapaz. Que nem hoje em dia, se você falar com Cuba. Aí os golpistas ficaram logo com a luz vermelha assim. Com a luz vermelha. Comunista. E ainda a luz ainda vermelha. Porque eles não gostavam. A questão não é nem ser comunista, é ter um inimigo, né? Eles têm que ter um inimigo qualquer que seja. Vargas mesmo tinha esse negócio de comunista. Pois é. E o comunismo era só o inimigo da vez, né? Porque era Guerra Fria. E o de hoje é fabricado, né? Inventado. O Ranieri Mazzelli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, já foi, inclusive, apareceu várias vezes já. Uhum. Era interino, porque o Jango não estava, e é sempre o Câmara dos Deputados, depois do presidente e vice. Recebeu um aviso dos militares, dizendo que não aceitariam o Jango na presidência. O Marechal Lott tentou dar outro golpe legalista. Tentou dar outro golpe legalista, mas... Ele garantiu a posse do JK, mas aí o Jango... Não, foi pra cadeia. Terminou preso, né, o Marechal Lott. Caramba, perdeu força, né, nesses anos. Então, mas alguém iria se levantar. Com o rifle na mão e tudo. Quem? O governador do Rio Grande do Sul e o cunhado dele, o Brizola. O velho e saudoso Leonel Brizola, rapaz, botou a Polícia do Estado em ação, transferiu os estúdios da Rádio Guaíba para o Palácio do Governo. E protegido por barricadas e metralhadoras, ele criou a Rádio da Legalidade. Muita atenção, atenção, povo de Porto Alegre, atenção Rio Grande do Sul, atenção Brasil. Para defender a posse do presidente legítimo. Rapaz, foi quase uma guerra aqui, viu? Quase uma guerra. Aí a gente vai ver as consequências que deu essa ação do Brizola. Pois é. Isso ajudou a imagem do Jango junto a outros governadores, né? Porque ele estava o tempo todo fazendo propaganda na rádio legalista, né? Sim. E aí, para apaziguar os ânimos, o Congresso fez uma mágica. Ressuscitou o sistema parlamentarismo
que não vigorava desde a monarquia. Naquela época era de mentirinha esse parlamentarismo. Sim. Para enfraquecer os poderes do Jango. O primeiro-ministro ficou sendo um personagem da nossa história que aparece toda hora. O saudoso Tancredo. Quase Tancredo, presidente. Rapaz, avô do nosso amigo Aécio, né? Que a gente... Nosso amigo assim, né? Por assim dizer, Sim. né? Porque Só pelo sobrenome. Amigo da onça, o cara manda matar até o primo Só de pela- nossos amigos. É só pelo nome que ele é conhecido. O quase primeiro presidente da redemocratização. Todo mundo sabe o que aconteceu, a gente vai chegar lá um dia. Vamos chegar lá. Um dia a gente chega lá. Estamos passando presidente por presidente. Vamos- Se E- Deus quiser, quando a gente terminar, o Bolsonaro já é história. É. Quando voltou da China, o Jango até aceitou a Mas história o do Brizola- parlamentarismo. né? mas o Brizola não. Ele insistia em marchar para Brasília com um grupo armado conhecido como O Terceiro Exército. Aí vem a declaração do Jango. Não há razão para ser pessimista diante de um povo que sobreimpor essa vontade. Vencendo todas as resistências para que não se machucasse a legalidade democrática. Roubou-se no calor da crise uma união nacional que haveremos manter de pé, com a finalidade de dissipar ódios e ressentimentos pessoais. Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem que todos, inclusive, por temperamentos inclinam-me para mais unir do que a dividir. Preciso pacificar, acirrar os olhos. Prefiro harmonizar e estimular ressentimentos. E com isso ele aceitava Era o aceitável o parlamentarismo. parlamentarismo emergencial. Não era nem doido de bater de frente com os militares. Né? Ele daí também bater de frente com o Brizola, né? Pois é. Bateu de frente com o Brizola, que era da família, eu acho É. que tiro para a bunda dele não sobrava. Né? Ia sobrar para os Sim. militares. Mas com financiamento Exatamente, e apoio apoio tático tático americano, olha os americanos de direita. Os institutos de direita, conservadora, que alimentavam o pânico vermelho, Tudo que o Jango fazia era o comunista. sal. Ela também devia acreditar no sal. É. Tudo que ele fazia era comunismo, né? Opa, ele pegou aquela xícara com a mão esquerda, é comunista. Qualquer coisa que ele fizesse era É comunista. que nem hoje em dia, aquela mulher que foi presa Sim. por cara tá dando comida pro pobre, é comunista. E aquela bolsominion que ficou em frente à bandeira do Japão, Sim, dizendo achou que que era aquilo era o bandeira. projeto da bandeira do Brasil futura. Preparamos uma cena nojenta, nojenta. Reparem aqui. A nossa bandeira, um símbolo vermelho comunista. É comunista, olha a bola vermelha. Sim. Meu Deus. Jango, por sua vez, queria promover profundas reformas. Mas parece que ele precisava reverter o Brasil ao presidencialismo. Não ter tinha poder, né? É, porque quem ia fazer isso o Tancredo Neves era outro, porque É. só nesse ano teve 3 primeiros-ministros. Um plebiscito mostrou que 82% da população queria a volta do presidencialismo. Porque culpava o parlamentarismo nas coxas, é a expressão que eles diziam, tá? É, porque é parlamentarismo nas coxas, né? É, pela crise Um negócio econômica. que Foi de ocasião Sim. para não dar poder para o presidente, né? Aí eles botavam culpa no parlamentarismo. É. No discurso de posse do Jango, ele fez fez um uma apelo à união, democracia e democrática e as reformas. reformas. Goulart assumiu o país numa crise militar, como sempre, né? Desde a República. Dívidas externas e internas, sem poder realizar os projetos reformistas dele. Mas tendo maioria no Congresso Nacional, ele esperava ser bem sucedido a partir de acordos, aí de mostrar a inviabilidade do novo sistema de Então governo. ele queria dialogar, né? Ele queria dialogar, tipo... Os projetos dele, ele achava que podia dialogar com o Congresso, até porque ele tinha maioria no Congresso. É. Só que não apitava nada. Sim, Nesse período, então, foi convocado um plebiscito sobre a manutenção do para a parlamentarismo. manutenção, ou retorno ao presidencialismo, para 6 de janeiro de 1963. E o parlamentarismo foi amplamente rejeitado. Né? Realizou uma forte campanha publicitária promovida pelo governo. Também, né? Quem é que aguentava aquele negócio? Pois é. Já do lado americano, com a crise dos mísseis, né? No tempo Aquele do de Kennedy. Cuba, né? O Fidel, Pois é. o Che Guevara recém-condecorado pelo Jânio também. Exatamente. Tem até um sambinha da época que é Quero Ver Cuba Lançar. Cuba lançar Que é mísseis, né? Kennedy enviou a carta a Goulart propondo a A participação dos participação. militares brasileiros na possível invasão da ilha. Mas aí o Jango era do deixa disso, né? Em resposta, o Jango demonstrou-se contrário, afirmando que o país se opunha a este plano e era a favor da autodeterminação dos povos. Só queria uma A diplomacia. posição clássica do Brasil é Sim. essa, né? É diferente agora do Só outro que sai. rompeu com o Bolsonaro antes. Com o senhor Ernesto Araújo. Hoje, abrir negociações com Israel, botaria a nossa embaixada onde? Seria em Jerusalém, certo? Pois é. Inclusive, nesses dias mandamos uma ajuda humanitária para o Haiti. Sim, pois é. Então, Já saber se é general que vai querer matar todo mundo. Pois é. Então, na carta-resposta, o Jango afirmou que nunca, Reconheceremos essa guerra como um instrumento capaz de resolver conflitos entre nações.
Enviou a carta, então, ao Fidel Castro com as mesmas preocupações do governo estadunidense, mas ficou contra a invasão. Ou seja, estava negociando com os dois lados. Agora, tu imagina que o Kennedy ficou muito feliz com isso, né? Óbvio que não, né? Ficou extremamente hostil, pessoalmente hostil contra o Goulart. E começou a acreditar que o presidente era uma ameaça contra a segurança dos Estados Unidos. O envolvimento hoje é comprovado do governo americano com um golpe de 64 e possivelmente um desdobramento de reação de Kennedy à postura do Kennedy, Jango. como a gente sabe, ele tomou um tiro na cabeça. Tomou um tiro na cabeça. Coitado. E todo mundo botar a culpa na União Soviética, nos comunistas e tudo mais. Ninguém sabe até hoje. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, tem um culpado lá apontado, mas enfim, até hoje é motivo de discussão. E quando o golpe aconteceu no 1º de março de 1964, a gente só lembra por causa do Bolsonaro. Que o presidente era o LBJ, né? O Lyndon Johnson. Pois é. Então, aí, enfim. Mas antes do golpe, que a gente não vai falar do golpe dessa vez, né? A gente está falando mais do Jango e do começo, porque fazer o roteiro disso tudo daria mais de 1 hora. E a gente ia ficar falando um tempão e editando o resto do ano, né? Então o Jango tentou emplacar o plano trienal, né? Mas ele encontrou resistências à esquerda e à direita, ou seja, os dois lados. Porque ele tinha isso. Ele queria ser neutro, o Jango. Ele queria ser neutro, mas o problema é que aqui no Brasil, você tem que agradar um lado ou outro. Hoje a gente sabe que é impossível, né, ser neutro numa circunstância dessa, né, bicho? Ou no Centrão, ou como o Bolsonaro está fazendo, ou agradando o Centrão. A direita empresarial se queixou da dificuldade de acesso ao crédito, né? E a esquerda queria as reformas mais profundas, reformas de base, né? As chamadas reformas de base, e na possibilidade de aprová-la, o Jango tomou uma decisão complicada. Desistiu do plano e começou a fazer um discurso mais à esquerda. Aí, na cabeça dos militares, dizendo mais comunismo. Desistir do plano era complicado, né, cara? Porque ele já tinha formulado o plano, né? Já tinha formulado faz tempo, com certeza. E aí ele passa uma mensagem assim de um cara titubeante, né? Até porque essa é a imagem que ficou dele. Exato. Até o dia de hoje. Um presidente que não sabia muito jogar. Não sabia muito do que fazer. Isso confirmou os temores dos militares, né? Do comunismo. Entre aspas. Confirmou os temores dos militares que o comunismo internacional ia cubanizar o Brasil. Hoje em dia é Venezuela. Pois é. Hoje em dia é lá da Venezuela. O Brasil mais parecido com a Venezuela do que o Brasil de Bolsonaro. Então, por outro lado, a esquerda em geral, incluindo o Brizola, queria que ele endurecesse o discurso contra os entraves conservadores que impediriam a mudança no país. Os grupos mais radicais, que incluíam o PCB e o PCdoB. Queria que ele fizesse mudanças na marra. Nessa época, queria que fizesse na marra. Não tinha PCdoB nessa época, era o PCbão, partidão. Era partidão comunista. A Internacional Comunista vai tocar. Além disso, estourou a revolta, né? A revolta de 1963 contra o STF. O STF. Olha só, dia 7 de setembro agora, eles estão querendo fazer um negócio parecido. Que havia defendido pela inelegibilidade de militares de baixa patente. E tá certo, militar não é pra ser político. Não era pra ter nenhum, nem de baixa nem de alta. Soldados e sargentos invadiram os prédios militares. Militares com o STF, chegando a fazer um ministro de refém. Um sargento e um cabo. Um sargento e um cabo. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Eles invadiram o Congresso, invadiram o STF. Não sei se era só um sargento e um cabo, mas eles invadiram. Mais gente. Mas aí um sargento e um cabo não foi suficiente pra isso. Né? Como alguns dizem aí. Tem que ter um mecânico, né? A revolta foi contida mas os comandantes militares consideraram a resposta de Jango frouxa, né? Eu chamaria de frouxo. Pois é. Porque era bastante popular entre as baixas patentes. Provavelmente concordava com o pleito delas. Pois é, ele ficou naquela posição que ele não podia botar força porque era a base dele era aquele. Tinha a base dela. Pois é. É que nem o Bolsonaro hoje com o Centrão, dizendo que não pode dar força para outros lados, senão... Então os conservadores ficaram com medo do exército janguista ter mais do que um sargento e um cabo, né? Porque, bom, se só a base dele ali entre os militares de baixa patente já criou aquela confusão, invadiu o Congresso, imagina se juntar todo mundo, né? E aí o Lacerda. Dona Maria Tereza. E Dona Maria Tereza, né? Como canta o Juca Chato, que a gente vai botar. Dona Maria Tereza, assim o Brasil vai pra trás. Quem deve falar, fala pouco. Lacerda já fala demais. Jogou titica no ventilador americano. Fez duras críticas ao presidente no canal de TV americano. Questionando a autoridade do presidente.
E aumentando a animosidade deixando os gringos tudo doido nos Estados Unidos. Principalmente nos Estados Unidos. Os americanos adoram mexer na política do país dos outros. Né? Tá vendo aí o Afeganistão, o que está acontecendo? O jogo parecia indeciso. Sobre a pressão dos apoiadores, militares, pediu um estado de sítio ao Congresso, ou seja, ele já estava tentando dar um jeito para poder... rapaz, o jogo, esse negócio de faz que faz, mas não faz, né? É um negócio complicado. Coitado. Passa uma mensagem de fraqueza e nessa hora que o exército toma de conta, né? E depois ele retirou o pedido. E se isolou completamente, né? Foi passando a imagem de bem aos inimigos. A direita foi pro golpe, né? Já era anticomunista e já identificava ele com comunista. Sim. E as esquerdas são homens porque ele não fez a reforma na mala. Ou seja, o cara ficou só mesmo. Ficou só, coitado. No meio dessa gangorra, o jogo disse, bom, vou endurecer a esquerda, né? Aí soltou esse discurso no mega comício. Já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra fácil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. A Central do Brasil. Em resposta, a direita organizou a marcha com Deus, a família e a liberdade. E aí essa foi a desculpa que os militares precisavam. Para se sentir apoiados pela classe média. Então, essa grande marcha, né, de Deus pela família e pela liberdade, de 2013 para cá foi tentada umas 3 ou 4 vezes, né? Sim. E eu acho que eles não vão conseguir dessa vez. Dessa vez não consegui, porque agora não tem mais. Pois é. Nós estamos chegando ao fim desse primeiro episódio. Porque agora aí... Logo depois dessa marcha, aí o pau comeu. Virou caos. Virou caos. A gente se vê no próximo vídeo, né? Como diria o Juca Chaves, Lacerda já falou demais. O parlamento não vê. Até Dona lá. Maria Teresa, diga seu Jango Goulart, lugar de feijão é na mesa, Lacerda é noutro lugar.